Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. O nome Adão significa humanidade. Por isso, nesta parte está escrito que lhes chamou pelo nome Adão, no plural, incluindo homem e mulher. Mais uma vez, somos lembrados do imenso privilégio de nossa criação. Somos imagem e semelhança de Deus. E com o sacrifício de Jesus por nós, temos o privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Genealogia significa o estudo da origem familiar de um indivíduo. Entendemos mais sobre ancestralidade e descendência. Resumidamente, nos aprofundamos sobre o parentesco. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. A partir de Sete veio a geração justa, de Adão até Noé. Hoje em dia, as pessoas não vivem nem até 100 anos. Imagina ter filhos com 130. Vamos entender isso? Com a entrada do pecado no mundo, as gerações foram decaindo em sua força e vitalidade. Mas na época de Adão, pessoas de 130 anos eram jovens e saudáveis. E assim será em nosso novo lar, onde a morte não existe. Não haverá dor no corpo, nem doença, nem debilidade causada pela velhice. Nosso corpo será totalmente saudável. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. 930 anos. Parece muito, não é? Mas será pouco comparado à eternidade que Deus nos oferece. Já pensou nisso? Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Até Noé, vemos o padrão de se citar apenas o nome de um filho até chegar a Noé, pois todos esses nomes tiveram outros filhos e filhas, ou seja, as genealogias servem para explicar a origem de uma pessoa, quem foram seus pais, avós, bisavós, família como um todo. E aqui vemos que a intenção principal foi descrever a árvore genealógica de Noé, pois ele foi um personagem importante na história bíblica. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. A partir daqui, já deu para você perceber o padrão de idade dos antediluvianos? Sim, eles viviam por tempos inimagináveis, quase um milênio. O problema é que no final do relato de cada pessoa está escrito: viveu tantos anos e morreu. Mas quando Deus criou o ser humano, não era sua ideia que ele morresse, nem com 100 anos, nem com 1000 anos. A morte será sempre algo ruim, independentemente da idade. A morte é um fato, mas nunca foi um fato agradável. Mas tem alguém que venceu a morte. Esse alguém é Jesus. E, consequentemente, o triunfo dos justos sobre a morte é apenas uma questão de tempo. Fomos criados para a vida eterna, e é exatamente isso que Deus nos oferece hoje. Cabe a cada um aceitar o seu chamado e caminhar com Deus. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Temos aqui outro relato padrão, de outra pessoa que viveu mais de 900 anos.
Isso é impressionante. A saúde dessas pessoas era realmente superior à de nossos dias, pois o corpo de Adão foi feito para durar para sempre. E quando eles comeram do fruto proibido, a morte veio lentamente, ao debilitar o corpo. E é assim que também ocorre conosco. Em geral, nascemos fortes e saudáveis, e com o passar do tempo, os problemas de saúde chegam, as dores chegam, as incapacidades chegam. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Aqui temos o mesmo padrão. É descrito que a pessoa viveu muitos anos, quase 1000 anos, mas no fim morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui existe uma quebra de paradigma. Enoque não morreu. Ele simplesmente foi morar com Deus. Ele andou em tão estreita comunhão com Deus que seu corpo não experimentou a morte. Deus o levou para si. E isso é maravilhoso. Isso nos ensina que não importa quanto tempo tenhamos de vida, o que realmente importa é vivermos o tempo que temos, cada minuto com Deus. Enoque foi uma pessoa diferenciada. Mesmo na sociedade ímpia na qual vivia, dedicou sua vida em amor a Deus, pois já nessa época a maldade do ser humano estava aumentando cada vez mais. Ele foi um dos primeiros profetas. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para executar juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas 1, 14 e 15. A mensagem de Enoque foi tão forte e poderosa que suas palavras chegaram a muitas gerações após ele. Certo é que a mensagem em si era de Deus, mas Enoque cumpriu fielmente sua função como profeta. Tanto é que Judas, um escritor do Novo Testamento, citou a obra de Enoque em seus escritos, ou seja, a voz de Enoque, como porta-voz da mensagem dada por Deus, ecoou através de séculos e gerações. E isso aponta para uma reflexão a qual devemos fazer. A obra é de Deus, mas eu tenho desempenhado a missão que Deus comissionou a mim da melhor forma possível? Eu tenho dado o meu melhor? Uma coisa é certa: quando a obra é de Deus, ela será cumprida com ou sem sua ajuda. Mas se Deus colocou em suas mãos uma parte da obra, faça da melhor maneira possível. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Metusalém foi a pessoa que viveu mais tempo, de acordo com o relato bíblico, e seu pai era Enoque. O próprio Enoque aprendeu coisas boas de seus pais, avós, bisavós e tataravós. A linhagem, a partir de Sete, viveu em retidão e ensinou coisas boas aos filhos. O ser humano
passa muitas coisas à sua descendência, através da genética, que está ligada ao nosso corpo físico. Mas muita da nossa herança não é apenas genética. Muita da nossa herança é construída pela convivência, pelos nossos ensinamentos. Por isso, Deus enfatiza esse fato. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O ser humano não foi criado para viver ocioso. O trabalho é uma bênção desde o princípio, mas desde a entrada do pecado no mundo, o trabalho tem retirado o vigor do ser humano. O trabalho tem sido cansativo e pouco recompensador. Por exemplo, ao criar o homem, Deus o pôs no jardim do Éden para o cultivar. E quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a terra. No céu também trabalharemos, mas isso será apenas prazeroso. Não haverá elemento ruim no trabalho. Tudo voltará ao plano original de Deus. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Nesse ponto, chegamos a Noé, e com o relato de sua ascendência e descendência, o relato genealógico se encerra. A Bíblia faz uma breve narrativa de quem era Noé, quem era sua origem e como estava o mundo quando ele viveu, para explicar como ele foi escolhido para construir a arca e pregar ao mundo sobre o dilúvio que viria. E uma coisa entendemos hoje nesse estudo: Noé veio de uma linhagem de pessoas boas, e isso nos mostra o fato de como devemos educar nossos filhos para a eternidade. Um ensinamento faz maravilhas na vida de alguém. Percebemos através dessa genealogia que o mundo se corrompeu, mas houve uma linhagem que se manteve fiel a Deus, e isso fez toda a diferença para a história do mundo, pois os únicos sobreviventes de uma catástrofe global foram Noé e sua família. E isso vale para nós hoje, pois Deus também nos ensina: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Salmos 91, 7 e 8. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Fim dessa genealogia.